Você assistiu isso? Até o fim? A imagem congelada da câmera mostrava ela, ajoelhada, chorando. O patrão a fitava em silêncio, e naquele momento a babá virgem não sabia o que doía mais, ser flagrada ou ser finalmente enxergada. Curta se você acredita que até os momentos mais íntimos podem ser mal interpretados. Comente, você já foi exposta em um momento vulnerável e julgada sem ter chance de se explicar? O silêncio da mansão Antunes era ensurdecedor. Isadora ajeitou nervosamente a alça da bolsa surrada enquanto observava a imponente construção de arquitetura moderna. Vidro, aço e concreto, se erguendo contra o céu como uma fortaleza contemporânea. Câmeras de segurança discretas, mas onipresentes, acompanhavam cada movimento seu, suas lentes frias como olhos mecânicos. Respire fundo, murmurou para si mesma, checando mais uma vez seu reflexo no vidro espelhado da porta. 18 anos recém-completados, cabelos castanhos presos em um coque severo, roupas simples mas adequadas, tinha se esforçado para parecer mais velha, mais profissional, mais digna de cuidar do filho único do poderoso Caio Antunes. A porta se abriu silenciosamente, e uma mulher de meia idade com expressão austera a recebeu. Senhorita Isadora Santos? Sou Helena, a governanta. O senhor Antunes a aguarda em seu escritório. Os saltos de Helena ecoavam pelos corredores enquanto guiava Isadora através da mansão. Cada cômodo exalava uma elegância fria, minimalista. Não havia fotos nas paredes, nem objetos pessoais à vista, apenas móveis caros e tecnologia de ponta. O pequeno Theo está no quarto, Helena comentou enquanto subiam uma escada flutuante. Ele... Bem, você foi informada sobre sua condição? Isadora assentiu. Sabia que o menino de 4 anos praticamente não falava desde a morte da mãe. Há 1 ano. Era uma das razões pelas quais havia sido escolhida. Sua experiência com crianças especiais no orfanato onde cresceu. O escritório de Caio Antunes era exatamente como ela imaginava. Impessoal e intimidante. Painéis de monitores cobriam uma parede inteira, exibindo diferentes ângulos da mansão. No centro, atrás de uma mesa de vidro e aço, estava ele. Isadora sentiu seu coração falhar uma batida. As fotos que havia visto na internet não faziam justiça à presença magnética de Caio Antunes. Alto, impecavelmente vestido em um terno grafite, tinha o tipo de beleza que vinha com poder. Traços marcantes, olhos penetrantes, um ar de autoridade natural que fazia o ar parecer mais denso. Sente-se. Ele comandou sem erguer os olhos, dos documentos à sua frente. Sua voz era profunda, controlada, sem qualquer indício de emoção. Isadora obedeceu, suas mãos tremendo levemente em seu colo. O silêncio se estendeu por longos momentos enquanto ele a ignorava, continuando a ler seus papéis. Finalmente, ele ergueu os olhos. Seu olhar era analítico, clínico, como se ela fosse apenas mais um item em sua lista de verificação diária. Suas referências do orfanato são excelentes, ele começou, sua voz ainda desprovida de qualquer calor. Mas preciso deixar algumas coisas claras. Primeiro, Theo é minha única prioridade. Segundo, esta casa funciona sob regras estritas. Terceiro, há câmeras em todos os ambientes, exceto banheiros e seu quarto. Tudo é monitorado 24 horas. Isadora engoliu em seco, assentindo. Compreendo, senhor. Duvido. Ele retrucou secamente. Mas aprenderá. Helena lhe mostrará suas acomodações e a rotina de Theo. Começará hoje mesmo. Era uma dispensa clara. Isadora se levantou, suas pernas bambas. Mas antes que pudesse sair, a voz dele a deteve. E senhorita Santos, meu escritório. É estritamente proibido. Não entre aqui sem ser chamada. O resto do dia passou em um borrão de instruções e regras. Seu quarto era surpreendentemente confortável. Uma suíte no andar superior, próxima ao quarto de Theo. O menino, quando o conheceu, era uma criatura silenciosa e observadora. Seus olhos grandes e solenes, seguindo cada movimento seu com intensidade desconcertante.
Foi só à noite, depois que Theo finalmente dormiu, que Isadora permitiu que as lágrimas viessem. Sentada em sua cama, abraçada aos joelhos, sentia o peso da solidão como nunca antes. O orfanato, com todo o seu caos e limitações, ao menos tinha vida. Aqui, o silêncio era uma entidade viva, sufocante. E aquele homem... Caio Antunes era como uma estátua de gelo, belo e intocável, emanando um frio que parecia congelar tudo ao seu redor. Foi então que ela viu a camisa dele, esquecida sobre uma poltrona no corredor. Provavelmente tinha tirado ao chegar em casa e algum funcionário deixara ali. Sem pensar, Isadora a pegou. O tecido fino ainda carregava seu perfume, algo caro e masculino que fez seu coração acelerar. Suas pernas a levaram, quase sem consciência, até o escritório proibido. A porta estava destrancada. No escuro, o lugar parecia diferente, menos intimidante, mais íntimo. Os monitores lançavam um brilho azulado sobre as superfícies, criando sombras dançantes. Isadora se ajoelhou, no meio da sala, a camisa dele apertada contra o peito. As lágrimas vieram mais forte agora, silenciosas, mas incontroláveis. Por quê? Sussurrou para o escuro. Por que você tem que ser assim? Tão frio, tão distante? Ela não sabia explicar o que estava sentindo. Era ridículo, irracional. Como podia se sentir tão afetada por um homem que mal conhecia, que a tratava como um móvel, um objeto funcional? Caio. O nome escapou de seus lábios como uma prece, seus olhos fechados enquanto inspirava o perfume da camisa. No canto superior da sala, uma câmera girou silenciosamente, sua luz vermelha piscando na escuridão. Em uma sala de monitoramento, alguns quilômetros dali, um segurança observava a cena com olhos arregalados, seu dedo já sobre o botão de comunicação direta com o patrão. O que Isadora não sabia, enquanto se permitia aquele momento de vulnerabilidade, era que sua confissão, silenciosa, estava sendo gravada, que suas lágrimas, seu desejo não declarado, sua fragilidade, tudo estava sendo capturado por olhos eletrônicos que nunca dormiam. E em seu apartamento na cobertura do prédio da empresa, Caio Antunes recebeu uma notificação em seu celular. Uma alerta de movimento irregular em seu escritório. Quando abriu o feed ao vivo da câmera, algo em seu rosto normalmente impassível mudou. Ali estava ela, a jovem babá que ele mal havia olhado direito, ajoelhada em seu escritório, chorando abraçada à sua camisa. Vulnerável, exposta, inexplicavelmente, bela em sua dor silenciosa. Seus dedos pairaram sobre o telefone, prontos para acionar a segurança. Mas algo o deteve. Talvez fosse a forma como ela havia dito seu nome. Não Sr. Antunes, mas Caio, com uma intimidade que ninguém se atrevia a ter com ele há muito tempo. Ou talvez fosse algo mais profundo, algo que ele não estava pronto para admitir nem para si mesmo. A forma como ela parecia tão perdida, tão sozinha. Um espelho de sua própria solidão cuidadosamente mascarada. Caio continuou assistindo, incapaz de desviar o olhar. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo quebrar em seu peito cuidadosamente blindado. Algo que ele havia enterrado junto com sua esposa. Algo que jurou nunca mais permitir. Quando Isadora finalmente se levantou, secando as lágrimas e recolocando a camisa onde a encontrou, Caio desligou o monitor. Mas a imagem dela permaneceu gravada, em sua mente. Uma lembrança que ele sabia que o perseguiria em suas noites insones. O que ela não sabia, enquanto voltava silenciosamente para seu quarto, era que aquela noite havia mudado tudo. Que suas lágrimas silenciosas haviam criado ondas em um lago há muito tempo congelado. E enquanto a mansão dormia, envolta em seu manto de silêncio e segredos, duas almas solitárias permaneciam despertas. Uma tentando entender o que sentia, a outra tentando não sentir nada. A tela do notebook brilhava na penumbra do quarto de Caio, a imagem congelada ainda exibindo Isadora ajoelhada em seu escritório. Era a terceira vez que assistia à gravação naquela noite,
seus olhos fixos na forma como ela segurava sua camisa, na vulnerabilidade crua de suas lágrimas, no modo como seus lábios formavam seu nome. Senhor! A voz do chefe da segurança soou através do interfone. Devo registrar o incidente no relatório diário? Caio hesitou, seus dedos tamborilando na mesa de cabeceira. Não, respondeu finalmente. Arquive a gravação em meu servidor, pessoal, e não mencione isso a ninguém. Desligou o interfone e recostou-se na cama, passando as mãos pelo rosto. O que havia naquela garota que o perturbava tanto? Não era apenas sua beleza jovem e sem artifícios, nem a forma como seus olhos pareciam carregar uma tristeza antiga demais para sua idade. Era algo mais... algo que ele não conseguia, ou não queria, nomear. A manhã chegou com uma mudança, sutil no ar da mansão. Isadora percebeu assim que desceu para preparar o café da manhã de Theo. Algo estava diferente, mas ela não conseguia identificar exatamente o que. Foi quando entrou na cozinha que entendeu. Caio estava lá, encostado, no balcão, uma xícara de café nas mãos. Seu terno impecável e sua postura rígida contrastavam com a domesticidade da cena. Bom dia, senhorita Santos, ele disse, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que não estava lá no dia anterior. Bom dia, senhor Antunes. Ela gaguejou, sentindo seu rosto esquentar. Havia algo em seu olhar que a fazia se perguntar se... Não, impossível. Ele não poderia saber. Theo gosta de panquecas, ele comentou casualmente, mas seus olhos não deixavam os dela. Com calda de chocolate, embora o médico recomende moderação no açúcar. Isadora assentiu, começando a separar os ingredientes. Podia sentir o peso do olhar dele em cada movimento seu, como se estivesse estudando-a, decifrando-a. O senhor sempre toma café em casa? Ela se atreveu a perguntar, tentando manter a voz firme. Não, ele respondeu simplesmente. Então, após uma pausa calculada, mas talvez eu devesse começar. O tom de sua voz fez Isadora derrubar a colher que segurava. Quando se abaixou para pegar, sentiu. Ele havia se movido, estava próximo, ajudando-a a alcançar o utensílio. Seus dedos se tocaram por um breve momento, e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha. Cuidado, ele murmurou, sua voz mais suave que o normal. Não queremos acidentes, não é? Antes que ela pudesse responder, passos pequenos soaram no corredor. Theo entrou na cozinha, seus olhos grandes se arregalando ao ver o pai ali. Pai? A voz do menino, raramente ouvida, era apenas um sussurro. Caio se endireitou imediatamente, mas Isadora notou. Havia um tremor quase imperceptível em suas mãos. Bom dia, campeão, ele disse, sua voz controlada, mas com uma nota de carinho que ela não havia escutado antes. A senhorita Santos vai fazer panquecas para você. Theo olhou de seu pai para Isadora, então de volta para seu pai. Algo em sua expressão mudou, como se estivesse percebendo algo que os adultos ainda não haviam notado. O resto da manhã transcorreu em uma dança estranha de olhares furtivos e proximidades calculadas. Caio encontrava razões para passar pela sala de brinquedos onde Isadora brincava com Theo, seus passos ecoando no corredor como um aviso de sua presença. Em um desses momentos, ele parou na porta, observando como ela contava uma história para seu filho. Havia uma suavidade em sua voz que parecia envolver não apenas Theo, mas todo o ambiente ao seu redor. Era uma vez, ela lia, um príncipe que havia se transformado em estátua de gelo. Seu coração estava tão protegido que ninguém conseguia alcançá-lo. Caio sentiu algo apertar em seu peito. As palavras dela na noite anterior ecoaram em sua mente. Por que você tem que ser assim? Tão frio, tão distante. Naquela tarde, durante a soneca de Theo, Isadora organizava os brinquedos quando sentiu. Aquela sensação inconfundível de estar sendo observada. Ergueu os olhos para a câmera no canto da sala, sua luz vermelha piscando como um olho vigilante. Em seu escritório,
Caio observava pelo monitor. Havia algo hipnótico na forma como ela se movia, na gentileza com que tratava cada objeto, como se cada pequeno gesto carregasse um significado maior. Seus dedos encontraram o controle da câmera, aproximando a imagem. Ela havia soltado os cabelos, um gesto inconsciente que transformava completamente seu rosto, suavizando suas feições, tornando-a ainda mais jovem e vulnerável. Um som o surpreendeu. Ela estava cantarolando baixinho, uma melodia suave que ele não reconhecia. Aumentou o volume do áudio, deixando que sua voz preenchesse o escritório. Foi então que ela fez algo inesperado. Olhou diretamente para a câmera. Não foi um olhar acusador ou desafiador, mas algo mais complexo, como se estivesse perguntando silenciosamente: "Você está aí? Você está me vendo?" Caio sentiu seu coração acelerar. Desligou os monitores abruptamente, levantando-se de sua cadeira como se ela queimasse. O que estava acontecendo com ele? Era apenas uma babá, uma funcionária como qualquer outra. Mas não era, e ele sabia disso. Havia algo nela que o desarmava completamente, que penetrava todas as camadas de proteção que havia construído ao longo dos anos. À noite, depois que Theo dormiu, Caio se pegou vagando pelos corredores da mansão. Seus passos o levaram até a porta do quarto dela. Parou ali, sua mão pairando sobre a maçaneta, lutando contra o impulso de entrar. Do outro lado da porta, Isadora estava sentada em sua cama, seu diário aberto no colo. As palavras fluíam de sua caneta. Hoje ele me olhou diferente, como se estivesse me vendo pela primeira vez, como se quisesse descobrir todos os meus segredos. Um barulho no corredor a fez parar. Passos. Os dele, ela sabia. Seu coração disparou quando os passos pararam em sua porta. Prendeu a respiração, esperando. Segundos se arrastaram como horas. Então, os passos recomeçaram, afastando-se. Isadora soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Em seu escritório, mais tarde, Caio revisava as gravações do dia. Pausou em um momento específico. Isadora olhando para a câmera, aquele olhar que parecia atravessar a lente e alcançá-lo diretamente. Seus dedos traçaram o contorno de seu rosto na tela. "O que você está fazendo comigo?" murmurou para a imagem congelada. A mansão adormeceu lentamente, envolta em seu manto de segredos e desejos não ditos. Nas telas dos monitores, câmeras continuavam sua vigília silenciosa, capturando momentos, guardando olhares, registrando a dança delicada de duas pessoas que começavam a gravitar uma em direção à outra. E em seus quartos separados, tanto Caio quanto Isadora permaneceram acordados, pensando um no outro, sentindo o peso de algo inevitável se aproximando. Como uma onda que cresce no horizonte, poderosa e inexorável, prestes a quebrar sobre suas vidas e mudar tudo para sempre. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, Caio sonhou, não com o passado, não com a esposa que havia perdido, mas com uma garota de olhos tristes que transformava seu silêncio em música, que derretia seu gelo com lágrimas secretas. E em seu quarto, Isadora escreveu uma última linha em seu diário, antes de dormir. Às vezes, quando ele me olha, sinto como se todas as câmeras do mundo não fossem suficientes para capturar o que passa entre nós. Alguns sentimentos são grandes demais para serem gravados. Eles precisam ser vividos. Às vezes, a gente é vista no exato momento em que mais queria desaparecer. Mas e se for justamente nesse instante, de dor, de verdade, de vulnerabilidade, que alguém começa a te notar de verdade? Se você já foi pega num momento frágil e percebeu que ali nasceu algo inesperado, o e-book no primeiro comentário fixado é para você. São histórias sobre o que acontece quando alguém enxerga não só o que você mostra, mas o que você esconde. Vai lá. Depois me conta qual cena te viu por dentro. A noite envolvia a mansão Antunes em sombras profundas, quebradas apenas pelo brilho suave da lua que se infiltrava através das janelas altas. O silêncio era quase palpável.
interrompido apenas pelo zumbido suave dos equipamentos de segurança e o piscar constante das câmeras que nunca dormiam. Isadora se revirava em sua cama há horas, o calor sufocante de uma noite de verão tornando o sono impossível. Seus pensamentos eram um turbilhão confuso de emoções e sensações. Os últimos dias haviam sido uma tortura doce. Os olhares de Caio a seguiam por toda parte, não apenas através das câmeras, mas pessoalmente, com uma intensidade que a fazia tremer. Cada vez que seus caminhos se cruzavam nos corredores, ela podia sentir a eletricidade no ar, a tensão crescente que ameaçava sufocá-la. Finalmente desistindo de dormir, Isadora se levantou. Sua camisola de algodão, um modelo simples que chegava aos joelhos. Sob a luz prateada da lua, tornava-se quase translúcida, revelando as curvas suaves de seu corpo jovem. Observou seu reflexo no espelho por um momento, notando como seus cabelos soltos emolduravam seu rosto de uma maneira que a fazia parecer mais vulnerável, mais desejável. O pensamento a fez corar. Desde quando começara a se ver assim? Desde quando começara a se importar com como ele a via? Seus pés descalços não faziam barulho, enquanto ela descia as escadas em direção à cozinha. Precisava de água, de ar, de algo que acalmasse seu coração inquieto. O mármore frio sob seus pés descalços enviava arrepios por sua espinha, lembrando-a de sua vulnerabilidade naquela casa enorme e silenciosa. A cozinha estava mergulhada em penumbra. Apenas uma luz fraca sobre a bancada iluminava o ambiente, criando sombras alongadas que dançavam nas paredes. Isadora abriu a geladeira, o feixe de luz fria banhando sua silhueta, transformando-a momentaneamente em uma aparição etérea. Você não deveria andar pela casa como se fosse sua. A voz grave e inesperada a fez girar bruscamente, o copo que segurava quase escorregando de seus dedos trêmulos. Caio estava parado na entrada da cozinha, ainda completamente vestido em seu terno escuro, como se também não conseguisse encontrar paz no sono. A visão dele fez seu coração saltar. Mesmo na penumbra, sua presença era avassaladora. Alto, imponente, seus olhos brilhando com algo predatório que fez seu estômago dar voltas. Me desculpe, ela gaguejou, subitamente muito consciente de sua camisola fina, da vulnerabilidade de estar sozinha com ele no escuro. Eu só estava com sede. Ele deu um passo à frente, e então outro. Seus olhos percorreram o corpo, dela de uma maneira que fez seu sangue ferver, demorando-se nas curvas suaves que o tecido fino mal conseguia esconder. Sede, ele repetiu, sua voz mais rouca que o normal, carregada de significados ocultos. Ou insônia? Isadora engoliu em seco, suas costas pressionadas contra a bancada fria. O contraste entre o mármore gelado e o calor que emanava de seu próprio corpo era quase doloroso. Os dois, talvez, ela respondeu, sua voz tremendo levemente. Caio continuou se aproximando, cada passo medido, deliberado, como um predador cercando sua presa. A luz fraca lançava sombras dramáticas em seu rosto, acentuando seus traços fortes, o maxilar tenso de contenção. Sabe o que eu acho? Ele murmurou, agora próximo o suficiente para que ela sentisse seu perfume masculino. Uma mistura intoxicante de sândalo, almíscar e algo unicamente dele. Acho que você sente demais, deseja demais. O coração de Isadora batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir, ecoando no silêncio da cozinha como um tambor primitivo. Eu não sei do que o senhor está falando. Ela tentou negar, mas sua voz atraiu, tremendo com o desejo que tentava esconder. Não? Ele inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos dela com uma intensidade que a fazia derreter por dentro. Então não foi você que eu vi chorando no meu escritório, abraçada à minha camisa? O mundo pareceu parar. Isadora sentiu o sangue drenar de seu rosto, apenas para retornar com força total, tingindo suas bochechas de um rosa profundo. Ele sabia. Todo esse tempo, ele sabia. Eu posso explicar. Ela começou.
Mas sua voz falhou quando ele ergueu a mão, seus dedos pairando a milímetros de seu rosto, sem tocá-la. O calor de sua pele era tangível mesmo sem o contato direto. Explicar o quê? Sua voz era baixa, perigosa, carregada de promessas não ditas. Como você entrou em um lugar proibido? Como sussurrou meu nome na escuridão como se fosse uma prece? Ou como tem me torturado desde então, com seus olhares inocentes e sua presença que preenche cada canto desta casa? Isadora tremeu. Não de medo, mas de algo mais profundo, mais primitivo. Um desejo tão intenso que ameaçava consumi-la por completo. Me desculpe, ela sussurrou, mas não havia arrependimento real em sua voz. Como poderia haver quando cada fibra de seu ser ansiava? Por ele? Não, ele respondeu, finalmente deixando seus dedos roçarem a pele macia de sua bochecha. O toque, mesmo tão leve, enviou ondas de eletricidade por todo o seu corpo. Não se desculpe. Não por isso. Isadora fechou os olhos, incapaz de suportar a intensidade do momento. Seu corpo inteiro vibrava com a proximidade dele, com o calor que emanava de sua presença, com a promessa silenciosa de seu toque. Olhe para mim. Ele comandou suavemente, sua voz uma carícia que a fez estremecer. Quando ela obedeceu, seus olhos estavam escuros de desejo contido, de promessas não cumpridas. Você tem ideia do que fez comigo? Como não consigo tirar aquela imagem da minha cabeça? Qual imagem? Ela sussurrou, mesmo já sabendo a resposta, precisando ouvi-lo dizer. Você, ajoelhada no meu escritório, vulnerável, linda. Cada palavra era como uma carícia física, fazendo sua pele arder com desejo não realizado. Dizendo meu nome como se fosse uma prece, como se eu fosse algo sagrado para você. Isadora sentiu suas pernas fraquejarem sob o peso daquela confissão. Caio a segurou pela cintura, mantendo-a firme contra a bancada. O contato de suas mãos grandes através do tecido fino da camisola era quase insuportável, enviando ondas de calor por todo o seu corpo. Eu deveria ter te demitido naquela noite. Ele continuou, sua voz um murmúrio rouco que fazia seu corpo inteiro vibrar. Deveria ter te mandado embora antes que isso. Antes que você... Antes que eu o quê? Ela se atreveu a perguntar, sua própria voz irreconhecível de desejo. Antes que você se tornasse tudo que eu penso. Ele admitiu, sua testa descendo para tocar a dela em um gesto de intimidade que a deixou sem fôlego. Tudo que eu vejo, tudo que eu quero, tudo que não posso ter. O ar entre eles estava carregado de eletricidade, de possibilidades, de perigo. Isadora podia sentir a respiração dele em seu rosto, seu corpo forte pressionado contra o dela, o contraste entre o frio da bancada em suas costas e o calor que emanava dele a deixando tonta de desejo. Senhor, ela começou, mas ele a interrompeu, com um som gutural. Caio, ele corrigiu, seus lábios perigosamente próximos aos dela, seu hálito quente acariciando sua pele sensível. Quando estamos assim, me chame de Caio. Caio, ela sussurrou, testando o nome em sua língua como havia feito tantas vezes em segredo, em seus momentos mais íntimos e solitários. Algo quebrou nele ao ouvir seu nome nos lábios dela, como se aquela simples palavra tivesse sido a chave para desencadear algo primitivo e incontrolável. Com um gemido baixo que parecia arrancado do fundo de sua alma, ele se afastou abruptamente, dando as costas para ela. Vá para seu quarto, ele ordenou, sua voz tensa de controle, suas mãos cerradas em punhos aos lados do corpo. Agora. Isadora permaneceu paralisada por um momento, seu corpo inteiro tremendo de desejo não realizado, de promessas não cumpridas. Eu disse agora, ele repetiu, mais firme desta vez, embora ela pudesse ouvir o tremor subjacente em sua voz. Antes que eu faça algo que não possamos desfazer. Ela se moveu então, seus passos incertos a levando para fora da cozinha, mas na porta, parou, reunindo toda a sua coragem para uma última confissão.
E se... Sua voz era apenas um sussurro no ar pesado da noite. E se eu não quiser desfazer? Caio se virou lentamente, seus olhos encontrando os dela na penumbra. O que ela viu ali a fez estremecer. Desejo, sim, mas também algo mais profundo, mais perigoso. Algo que parecia com amor. Vá, ele disse uma última vez, sua voz quase uma súplica. Isadora obedeceu, subindo as escadas com o coração, aos saltos, seu corpo inteiro vibrando com a intensidade do encontro. Em seu quarto, colapsou na cama, revivendo cada momento, cada toque, cada palavra sussurrada. Na cozinha, Caio permaneceu imóvel por longos minutos, suas mãos cerradas em punhos, lutando contra o impulso de segui-la. O desejo corria em suas veias como fogo líquido, consumindo cada pensamento racional que ainda lhe restava. Finalmente, caminhou até seu escritório, ligando os monitores com mãos trêmulas. As câmeras mostravam Isadora em seu quarto, sentada em sua cama, abraçada aos joelhos como uma criança perdida. Mesmo através das lentes frias, ele podia ver como ela tremia, como seu corpo jovem ainda vibrava com o eco de seu toque. Me perdoe, ele murmurou para a imagem dela, suas palavras se perdendo no silêncio da noite. Mas não posso. Não devo. Mas enquanto observava, ela fez algo que quebrou suas últimas defesas. Olhou diretamente para a câmera em seu quarto, como se soubesse que ele estaria assistindo. E sorriu. Um sorriso pequeno, secreto, cheio de promessas e possibilidades. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. O desejo não realizado pairava no ar como eletricidade antes de uma tempestade, carregando o silêncio da mansão com promessas não ditas e toques não consumados. E através das câmeras silenciosas, duas almas solitárias continuavam sua dança de atração e resistência, cada vez mais próximas de um ponto sem retorno. A mansão guardava seu novo segredo, adicionando-o à sua coleção de momentos roubados e desejos sussurrados. Nas telas dos monitores, a imagem de uma babá em sua camisola branca e um homem em seu terno escuro permanecia congelada. Um retrato de desejo contido, de amor nascente, de um futuro inevitável se aproximando como uma onda prestes a quebrar sobre suas vidas para sempre. A sala de monitoramento da mansão Antunes era um bunker tecnológico enterrado no subsolo. Dezenas de telas cobriam as paredes, cada uma mostrando um ângulo diferente da propriedade. Caio estava sentado na penumbra, seus olhos fixos em uma tela específica, a que mostrava o quarto de Isadora. Senhor, um dos seguranças pigarreou nervosamente. Encontramos algo que o senhor precisa ver. Caio desviou o olhar relutantemente da imagem de Isadora, que dormia inquieta em sua cama. O que é? Uma gravação antiga, do seu quarto. O sangue de Caio gelou. Ele sabia exatamente do que se tratava antes mesmo de ver. Com um comando no teclado, a tela principal se iluminou, mostrando Isadora deitada em sua cama dias atrás, abraçada ao seu travesseiro. O áudio era cristalino. Por que você é assim comigo? Por que me faz sentir tudo e finge que não vê? Suas mãos se fecharam em punhos. A voz dela, carregada de desejo e frustração, o atravessava como uma lâmina afiada. Cada palavra era uma confissão, cada suspiro um chamado que ele não podia mais ignorar. Apague, ele ordenou, sua voz rouca. Senhor? Apague. Todas as gravações dela, agora. O segurança hesitou. Mas o protocolo... Eu disse agora. Caio trovejou, levantando-se abruptamente. E me traga ela aqui. Imediatamente. Minutos depois, Isadora entrou na sala de monitoramento, seus olhos arregalados ao ver todas as telas. Vestia um vestido simples, mas que abraçava suas curvas, de maneira que fez a garganta de Caio secar. O senhor queria me ver? Ela perguntou suavemente, sua voz tremendo levemente. Caio dispensou os seguranças com um gesto.
Quando ficaram sozinhos, o ar entre eles ficou carregado de eletricidade. Você sabe o que eu acabei de ver? Ele perguntou, sua voz controlada, mas intensa. Isadora deu um passo hesitante para a frente. Não, senhor. Caio. Ele corrigiu automaticamente, aproximando-se dela. E acho que sabe sim. Você no meu quarto, Isadora. Na minha cama. O rubor que cobriu o rosto dela foi fascinante de observar. Eu posso explicar. Pode? Ele estava perigosamente próximo agora. Pode explicar por que estava abraçada ao meu travesseiro? Por que sussurrava meu nome? O tremor que percorreu o corpo dela era visível. Por favor o quê? Ele murmurou, sua mão subindo para tocar o rosto dela. Me peça para parar, Isadora. Me dê um motivo para não fazer o que venho sonhando há semanas. Ela fechou os olhos, inclinando-se contra seu toque. Não posso. Por que não? Porque... Ela abriu os olhos, e o que ele viu neles o deixou sem fôlego. Porque eu também venho sonhando com isso. Foi como se algo quebrasse dentro dele. Com um movimento rápido, Caio a puxou contra si, uma mão em sua cintura, outra em sua nuca. Você sabe o que sente por mim? Ele perguntou, seus lábios a milímetros dos dela. Isadora tremeu em seus braços. Sim, mas não quero sentir. Mentirosa. Ele sussurrou contra sua boca. Você quer sentir tudo. Eu vi nos vídeos, li em cada gesto seu. E então ele a beijou. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foi um beijo que carregava semanas de desejo reprimido, de olhares roubados, de toques contidos. Seus lábios reclamaram os dela com uma urgência que a fez gemer baixinho. Isadora correspondeu com igual intensidade, suas mãos pequenas agarrando a lapela de seu paletó, seu corpo jovem se moldando ao dele como se tivessem sido feitos um para o outro. O beijo se aprofundou, línguas se encontrando em uma dança antiga como o tempo. As telas ao redor deles mostravam o beijo de dezenas de ângulos diferentes. Um caleidoscópio de paixão e entrega que seria para sempre gravado na memória digital da mansão. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Caio manteve sua testa colada à dela. Diga que isso é errado, ele murmurou. Diga que devemos parar. Não posso, ela respondeu, sua voz trêmula. Não quando finalmente me sinto viva. Ele a beijou novamente. Mais suave desta vez, saboreando cada segundo. Suas mãos exploravam, as curvas dela com reverência, como se estivesse tocando algo precioso e frágil. Você é tão jovem, ele sussurrou contra seus lábios. Tão pura. Devia te mandar embora antes que seja tarde demais. Isadora se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Já é tarde demais. Desde a primeira vez que entrei no seu escritório. Desde a primeira vez que você me olhou de verdade. Caio fechou os olhos, lutando contra o turbilhão de emoções que ameaçava consumi-lo. Isso vai mudar tudo. Já mudou. Ela respondeu simplesmente. Ele abriu os olhos, observando seu rosto corado, seus lábios inchados dos beijos, seus olhos brilhando com algo que ia além do desejo, algo que o assustava e o atraía em igual medida. Sabe o que mais vi nos vídeos? Ele perguntou suavemente, seus dedos traçando o contorno de seu rosto. Vi como você olha para Theo, como cuida dele não por obrigação, mas por amor verdadeiro. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Ele me lembra de mim, tão sozinho, tão carente de afeto. Você não está mais sozinha, Caio declarou, puxando-a para outro beijo. Nenhum de nós está. O beijo se transformou em algo mais profundo, mais intenso. As mãos dele deslizaram por suas costas, provocando arrepios por onde tocavam. Isadora arqueou contra ele, um gemido suave escapando de seus lábios. Caio. Ela sussurrou seu nome como uma prece. Shhh. Ele a silenciou com mais um beijo. Não pense. Apenas sinta. As câmeras continuavam seu registro silencioso,
capturando cada toque, cada suspiro, cada momento de entrega. Nas telas, a história de dois corações solitários se encontrando se desenrolava em alta definição. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que não havia volta. O que quer que existisse entre eles, esse fogo, essa conexão, esse amor nascente, era maior que qualquer barreira social ou moral. Vamos ter problemas. Ela murmurou contra seu peito. Provavelmente. Ele concordou, seus dedos brincando com uma mecha do cabelo dela. Mas pela primeira vez em muito tempo, não me importo com as consequências. Isadora ergueu o rosto para olhá-lo. Por quê? Porque você vale cada segundo de preocupação, cada olhar de julgamento, cada momento de dúvida, ele respondeu beijando sua testa suavemente. Porque quando te vejo com meu filho, quando leio suas palavras, quando sinto seu coração bater junto ao meu, sei que encontrei algo raro, algo precioso. Ela sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Nunca pensei que seria assim. Que amor poderia ser tão avassalador? Ele completou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Libertador. Ela corrigiu. Caio a puxou para mais um beijo, mais suave agora, mas não menos intenso. E enquanto as câmeras registravam cada momento, cada toque, cada suspiro, duas almas que haviam se encontrado através de lentes frias, finalmente se permitiam sentir o calor do amor verdadeiro. A sala de monitoramento, com suas dezenas de telas e olhos eletrônicos, havia se transformado em um santuário improvável para seu amor nascente. E nas gravações que seriam apagadas, mas nunca esquecidas, ficaria para sempre registrado o momento em que uma babá virgem e seu patrão solitário descobriram que alguns sentimentos são fortes demais para serem contidos por câmeras ou convenções sociais. Os corredores da mansão Antunes nunca pareceram tão longos para Isadora quanto naquela manhã. Cada passo era acompanhado por olhares furtivos e sussurros mal disfarçados dos outros funcionários. O vídeo da sala de monitoramento, aquele momento íntimo entre ela e Caio, havia sido salvo por um dos seguranças e agora circulava como fofoca ardente entre a criadagem. Olha só quem chegou. A voz de Mariana, uma das empregadas mais antigas, cortou o ar como uma navalha enquanto Isadora entrava na cozinha. A santinha que não é tão santa assim. Isadora manteve a cabeça erguida, seus dedos tremendo levemente enquanto preparava o café da manhã de Theo. As palavras de Caio ainda ecoavam em sua mente. O gosto de seus beijos ainda queimava em seus lábios. Deve estar se achando muito esperta, não é? Mariana continuou, aproximando-se como uma cobra pronta para dar o bote. Seduzindo o patrão, fingindo ser toda inocente. Mas nós vimos o vídeo, querida. Vimos como você se jogou nos braços dele. O sangue gelou nas veias, de Isadora. Que vídeo? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Oh, não se faça de desentendida. Outra empregada, Sandra, juntou-se à conversa. Ricardo da segurança mostrou para todo mundo. Você e o Sr. Antunes na sala de monitoramento. Que performance convincente, devo dizer. As lágrimas ameaçavam cair, mas Isadora as conteve. Não daria a elas o prazer de vê-la chorar. O que aconteceu é entre mim e o Sr. Antunes. Entre você e o Sr. Antunes? Mariana riu, um som cruel que ecoou pela cozinha. Querida, você é só mais uma empregadinha que ele vai usar e descartar. Acha mesmo que um homem como ele vai querer algo sério com uma órfã? A palavra atingiu Isadora como um tapa. Suas mãos tremiam tanto que ela quase derrubou a bandeja que segurava. Eu ouvi que ela dormiu no quarto dele. Alguém sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. No quarto dele. Ela praticamente se mudou para lá, pelo que dizem. As risadas e comentários maldosos preenchiam a cozinha, sufocando-a. Isadora sentia como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Bom dia a todos. A voz de Caio, fria como gelo, silenciou instantaneamente o ambiente. Ele estava parado na porta da cozinha, seu terno impecável e sua expressão tempestuosa fazendo todos congelarem em seus lugares.
Senhor Antunes, Mariana gaguejou, seu rosto perdendo toda a cor. Nós só estávamos fazendo fofoca sobre algo que não lhes diz respeito, ele completou, sua voz cortante como uma lâmina. Regina. A governanta apareceu imediatamente. Sim, senhor. Reúna todos os funcionários no salão principal. Agora. O salão principal, com seu pé direito duplo e enormes janelas, parecia ainda mais imponente com todos os funcionários alinhados como soldados em formação. Isadora estava ligeiramente afastada, seu coração batendo descompassado. Caio entrou, sua presença dominando o ambiente instantaneamente. Seus olhos percorreram cada rosto presente, detendo-se brevemente em Ricardo, o segurança que havia vazado o vídeo. Chegou ao meu conhecimento, ele começou, sua voz carregando uma autoridade gelada. Que certas imagens têm circulado entre vocês. Imagens privadas, obtidas através do sistema de segurança desta casa. Um silêncio mortal caiu sobre o salão. Deixem-me ser perfeitamente claro, ele continuou, dando alguns passos à frente. A senhorita Isadora Santos não é apenas uma funcionária desta casa. Ela é alguém por quem tenho profundo respeito e amor. A palavra amor caiu como uma bomba no salão. Isadora sentiu seu coração parar por um momento, lágrimas de emoção embaçando sua visão. A partir deste momento, Caio prosseguiu, sua voz ganhando uma ede perigosa. Qualquer pessoa que eu descobrir espalhando fofocas, fazendo insinuações ou demonstrando qualquer tipo de desrespeito à senhorita Santos será imediatamente demitida. Sem aviso prévio, sem recomendações, sem exceções. Ele fez uma pausa dramática, seus olhos encontrando os de Ricardo. Ricardo, você está demitido. Recolha seus pertences e saia da propriedade em 15 minutos. O segurança empalideceu, mas não ousou protestar. Mariana e Sandra, ele continuou, fazendo as duas empregadas tremerem visivelmente. Vocês têm exatamente 1 hora para deixar esta casa, e podem ter certeza que suas próximas entrevistas de emprego serão interessantes. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isadora, mas não eram mais de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de emoção pura ao ver o homem que amava defendendo-a tão abertamente, tão ferozmente. Quanto ao resto de vocês, Caio concluiu, sua voz suavizando ligeiramente. Espero que entendam que esta casa funciona baseada em respeito mútuo. A senhorita Santos conquistou não apenas meu coração, mas também a confiança e o amor do meu filho. Ela é e será tratada como parte desta família. Com isso, ele atravessou o salão até Isadora, pegando sua mão na frente de todos. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, fez um murmúrio de surpresa percorrer a audiência. Regina, ele chamou, sem desviar os olhos de Isadora. A partir de hoje, a senhorita Santos se mudará para a ala principal da casa. Prepare o quarto azul para ela. Sim, senhor, Regina respondeu. E Isadora poderia jurar que viu um pequeno sorriso nos lábios da governanta. Alguma pergunta? Caio inquiriu a sala silenciosa. O silêncio foi sua resposta. Ótimo, podem voltar a seus afazeres. Quando ficaram sozinhos no salão, Caio finalmente se permitiu relaxar, puxando Isadora para seus braços. Me desculpe, ele murmurou contra seus cabelos. Deveria ter previsto isso. Deveria ter te protegido melhor. Isadora se aconchegou em seu peito, respirando seu perfume familiar. Você me defendeu. Na frente de todos. Ninguém nunca. E defenderei sempre. Ele a interrompeu, erguendo seu rosto para olhar em seus olhos. Porque você é meu milagre. Isadora, a luz que trouxe calor de volta para esta casa, para meu filho, para mim. Mas eles têm razão em uma coisa. Ela sussurrou, a insegurança ainda presente em sua voz. Sou apenas uma órfã, uma ex-empregada. O que sua família, seus amigos vão dizer? Caio riu suavemente, um som que a surpreendeu. Meu amor, você
Acha que me importo com o que eles pensam? A única família que me importa é a que estamos construindo. Você, eu e Theo. Como se invocado por suas palavras, o pequeno Theo apareceu na porta do salão, seus olhos grandes observando a cena com curiosidade. Isa? Ele chamou, sua voz pequena carregando uma pergunta não formulada. Isadora se desvencilhou gentilmente dos braços de Caio, ajoelhando-se para ficar na altura do menino. Oi, meu amor. Theo se aproximou, seus olhos alternando entre ela e seu pai. Você vai embora? Não, querido, ela respondeu, sentindo seu coração derreter com a preocupação dele. Na verdade, vou ficar ainda mais perto. Promete? Ele perguntou, seus olhinhos brilhando com esperança. Prometo. Ela sorriu, abrindo os braços. Theo correu para seu abraço, e logo Caio se juntou a eles, envolvendo os dois em seus braços fortes. Ali, no meio do salão principal da mansão, Antunes, 3 corações solitários se tornaram uma família. E enquanto as câmeras de segurança registravam silenciosamente o momento, Isadora soube que havia encontrado seu verdadeiro lar. Não nas paredes de uma mansão, mas no amor de um homem e na confiança de uma criança. A fofoca morreria eventualmente, os olhares de julgamento se transformariam em aceitação, e as câmeras que um dia capturaram seu momento mais vulnerável agora testemunhavam sua maior vitória, o triunfo do amor verdadeiro sobre preconceitos e classes sociais. E naquela noite, quando Caio a beijou sob as estrelas no jardim, Isadora finalmente entendeu. Às vezes, os maiores milagres começam com uma câmera indiscreta e um coração disposto a se arriscar por amor. A escuridão do quarto azul envolvia Isadora como um manto protetor. Depois de 3 dias evitando Caio, ela se sentia física e emocionalmente exausta. As paredes elegantes de sua nova suíte na ala principal da mansão, embora luxuosas, pareciam sufocá-la com dúvidas e inseguranças. Seu celular piscava incessantemente com mensagens dele, cada uma mais preocupada que a anterior. Por favor, me deixe explicar. Sinto sua falta. Theo pergunta por você o tempo todo. Mas ela não conseguia responder. Não depois do que ouvira na festa beneficente da empresa. A memória ainda queimava em sua mente como ácido. O comentário sussurrado por uma socialite, quando pensava que ninguém estava ouvindo. Pobrezinho, do Caio, deve estar muito carente para se envolver com uma empregadinha. Mas é só uma fase, querida. Homens como ele sempre voltam para seu círculo social. Isadora abraçou os joelhos contra o peito, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. Não era apenas o comentário maldoso, era o medo de que houvesse verdade nele. E se tudo não passasse de um momento de carência dele? E se ela fosse apenas uma distração temporária? Uma batida suave na porta a sobressaltou. Isa! A voz pequena de Theo atravessou a madeira. Você tá dodói? Seu coração apertou. Por mais que quisesse se esconder do mundo, não podia ignorar aquela vozinha preocupada. Não, querido, ela respondeu, levantando-se para abrir a porta. Só estou um pouco cansada. Theo estava de pijama, seu ursinho favorito apertado contra o peito. Seus olhos grandes, tão parecidos com os do pai, a estudavam com uma sabedoria além de seus anos. Papai também tá triste, ele disse simplesmente, entrando no quarto e subindo na cama dela. Ele fica olhando para sua foto no celular. Isadora sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Sentou-se ao lado dele, deixando que seus dedinhos pequenos secassem seu rosto. Por que você não fala com ele? Theo perguntou. Quando eu tô triste, você sempre diz para falar. Um soluço escapou de sua garganta. É complicado, amor. Não é não. Ele insistiu com a simplicidade das crianças. Você ama o papai ama você, igual nos livros de história. Antes que ela pudesse responder, outra batida soou na porta, mais firme desta vez. Isadora. A voz de Caio fez seu coração saltar. Sei que está aí, e sei que Theo está com você. Ela fechou os olhos, respirando fundo. Theo, querido, pode ir com seu pai?
Não. A resposta veio tanto do menino quanto de Caio, do outro lado da porta. Não vou sair daqui até você me deixar entrar. Caio continuou, sua voz misturando determinação e súplica. Nem que eu tenha que passar a noite toda sentado neste corredor. Theo deslizou da cama e correu para abrir a porta antes que Isadora pudesse impedi-lo. Caio estava parado no portal, sem paletó, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos, o cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele inúmeras vezes. Uma visão que fez seu coração doer de saudade. Campeão. Ele se ajoelhou na altura do filho. Pode nos dar um momento? Theo assentiu solenemente. Façam as pazes. Ele ordenou com toda a seriedade que seus 4 anos permitiam, antes de sair do quarto. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou entre eles como uma presença física. Caio deu alguns passos em direção a ela, parando a uma distância segura. 3 dias, ele disse finalmente, sua voz rouca de emoção contida. 3 dias sem ver seu sorriso, sem ouvir sua voz, sem sentir seu perfume pela casa. Caio, por favor. Não, ele a interrompeu, dando mais um passo em sua direção. Deixe-me falar. Eu sei o que aconteceu na festa. Sei o que Mônica disse sobre nós. Isadora sentiu seu rosto queimar. Você ouviu? Ouvi. E vi como aquilo te machucou. Vi você se fechar, se afastar. Ele passou as mãos pelo rosto, um gesto de frustração pura. Mas sabe o que mais vi? Vi você desistir de nós sem nem me dar chance de lutar. Não é tão simples assim, ela protestou fracamente. Não? Ele se aproximou mais, até estar a centímetros dela. Então me explica. Me faz entender por que você está deixando alguns comentários maldosos destruírem algo tão precioso. Porque eles têm razão. Ela explodiu, lágrimas, correndo livremente por seu rosto. Você é Caio Antunes. Tem um império, uma posição social, um mundo inteiro que eu nunca vou entender completamente. E eu sou só... eu. Só você? Ele pegou seu rosto entre as mãos, seus olhos queimando de intensidade. Você é a mulher que trouxe luz de volta para esta casa, que fez meu filho voltar a falar, a sorrir, que me ensinou que amor não é fraqueza, é a maior força que existe. Isadora tentou desviar o olhar, mas ele não permitiu. Olhe para mim, ele pediu suavemente. Realmente olhe para mim. Vê algum homem carente procurando distração? Ou vê alguém completamente, irremediavelmente apaixonado por você? Caio. Não. Ele a interrompeu novamente, sua voz tremendo de emoção. Você precisa entender. Antes de você, eu existia. Cuidava do Theo, comandava a empresa, vivia minha vida. Mas não estava realmente vivo. Você me trouxe de volta à vida, Isadora. Com suas palavras doces, seu coração enorme, sua capacidade infinita de amar. Ele a puxou para mais perto, suas testas se tocando. Aquelas pessoas na festa, ele continuou, não sabem nada sobre amor verdadeiro. Elas vivem em um mundo de aparências, de contratos sociais, de conveniências. Mas nós temos algo real, algo raro. Algo precioso demais para ser jogado fora por medo. As palavras dele penetravam suas defesas uma a uma, derretendo o gelo que havia se formado ao redor de seu coração nos últimos dias. Mas, e se... Ela começou, sua voz pequena e insegura. Não existe e se. Ele a interrompeu gentilmente. Existe apenas isto. Eu te amo. Theo te ama. Nós somos uma família agora. O resto? O resto é ruído. E então ele a beijou. Não foi um beijo gentil, ou hesitante. Foi um beijo que carregava toda a saudade dos últimos dias. Todo o desespero de quase perder algo precioso. Toda a certeza de um amor verdadeiro. Isadora correspondeu com igual intensidade, suas mãos se enredando nos cabelos dele.
seu corpo, se moldando ao dele como se tivessem sido feitos um para o outro. O beijo tinha gosto de lágrimas. As dela, as dele, era impossível dizer. Quando se separaram, ofegantes, Caio manteve seu rosto entre as mãos, seus polegares secando suas lágrimas. Nunca mais fuja de mim, ele pediu, sua voz rouca. Não, importa o que aconteça, não importa o que digam. Me prometa que vamos enfrentar tudo juntos. Prometo, ela sussurrou, e pela primeira vez em dias, sentiu seu coração leve. Uma pequena batida na porta os fez sorrir. Theo colocou a cabeça para dentro do quarto, seus olhos brilhando de esperança. Já fizeram as pazes? Caio riu, estendendo o braço para ele. Venha cá, campeão. Theo correu para eles, e logo estavam os três abraçados na cama de Isadora. O pequeno se aconchegou entre eles, seu ursinho espremido no meio do abraço familiar. Agora sim, ele declarou satisfeito. Todo mundo junto. Isadora sentiu seu coração transbordar de amor enquanto observava pai e filho. Como pudera pensar em desistir disso? Como pudera deixar que palavras maldosas ameaçassem sua felicidade? Sabe? Caio murmurou em seu ouvido enquanto Theo começava a cochilar entre eles. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o que nós temos. Esse amor simples, essa conexão verdadeira, essa família que construímos. Me desculpe por ter duvidado, ela sussurrou de volta. Não peça desculpas. Ele sorriu, beijando sua testa. Só prometa que da próxima vez que alguém tentar nos diminuir, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que o que temos é maior que qualquer preconceito, maior que qualquer diferença social. Isadora assentiu, aconchegando-se mais no abraço familiar. Ali, na penumbra do quarto azul, com Theo dormindo pacificamente entre eles e o amor de Caio envolvendo-a como um manto protetor, ela finalmente entendeu. O amor verdadeiro não precisa de aprovação social, não precisa de sobrenomes importantes ou contas bancárias recheadas. O amor verdadeiro precisa apenas de corações sinceros, de almas dispostas a se entregar, de pessoas corajosas o suficiente para escolher a felicidade acima das convenções. E enquanto a noite avançava lá fora, 3 corações batiam em sintonia perfeita, provando que às vezes as maiores histórias de amor começam nos lugares mais improváveis, como uma mansão cheia de câmeras, onde uma babá virgem e um empresário solitário descobriram que o amor é a única segurança que realmente importa. O salão de festas do Plaza Hotel resplandecia em todo o seu esplendor. Lustres de cristal derramavam luz dourada sobre centenas de convidados em trajes de gala, enquanto garçons circulavam silenciosamente com taças de champanhe em bandejas de prata. Era o jantar anual da Antunes Security Systems, o evento mais importante do calendário corporativo. Isadora observava seu reflexo no espelho do banheiro feminino, seu coração batendo descompassado. O vestido vermelho que Caio havia escolhido pessoalmente era uma obra de arte, seda pura que fluía como água sobre suas curvas, um decote elegante que sugeria sem revelar, uma fenda discreta que mostrava suas pernas longas quando andava. Você está linda, Regina havia dito enquanto a ajudava a se arrumar, como uma verdadeira dama. Mas agora, sozinha no banheiro luxuoso, Isadora sentiu o peso dos olhares que a seguiam desde que chegara ao braço de Caio. Não eram mais olhares de desprezo aberto como antes. Eram algo mais sutil, mais calculado, sorrisos que não alcançavam os olhos, cumprimentos educados carregados de análise fria. A porta do banheiro se abriu e 3 mulheres elegantes entraram, suas joias tilintando como sinos delicados. Elas pararam ao vê-la e Isadora reconheceu imediatamente Mônica, a mesma que havia feito o comentário maldoso na festa beneficente. Ora, ora. Mônica sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Se não é a companheira do Caio, está se adaptando bem ao nosso mundo, querida? Isadora sentiu seu estômago revirar, mas manteve a postura ereta, como Caio havia lhe ensinado. Perfeitamente, obrigada. Deve ser fascinante, outra mulher comentou, ajustando seu colar de pérolas. Passar de empregada doméstica a... bem, o que quer que você seja agora,
Acompanhante? A terceira sugeriu com falsa inocência, provocando risadinhas das outras. Isadora. Sentiu seu rosto queimar, mas antes que pudesse responder, outra voz cortou o ar. Eu diria que futura senhora Antunes é a descrição mais apropriada. Helena Vasconcelos, a maior acionista depois de Caio e sua mentora nos negócios, estava parada na porta do banheiro. Seu vestido preto e suas joias discretas gritavam mais poder que todas as outras combinadas. Helena! Mônica guinchou, seu rosto perdendo a cor. Nós só estávamos sendo mesquinhas e invejosas? Helena completou, atravessando o banheiro até Isadora. Sim, eu notei. Agora, se nos derem licença, preciso ter uma conversa com minha futura nora. As três mulheres praticamente fugiram do banheiro, deixando Isadora sozinha com Helena. Obrigada, ela murmurou, mas Helena ergueu uma mão, silenciando-a. Não me agradeça ainda, disse a mulher mais velha, seus olhos perspicazes estudando Isadora. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Este mundo é cruel. É feito de aparências, de jogos de poder, de alianças estratégicas. Isadora assentiu, seu coração apertado. Mas, Helena continuou, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. De vez em quando, algo verdadeiro consegue penetrar toda essa falsidade. Algo puro. Algo real. Como assim? Conheço Caio desde que ele era um menino, Helena explicou, ajeitando uma mecha solta do cabelo de Isadora com um gesto quase maternal. Vi quando ele se casou da primeira vez. Um casamento arranjado, politicamente perfeito, emocionalmente vazio. Vi quando ele se fechou após a morte da esposa, transformando-se em uma fortaleza de gelo. Ela fez uma pausa, seus olhos brilhando com algo que parecia emoção contida. E então você chegou. Uma jovem sem nome, sem fortuna, sem conexões. E pela primeira vez em anos, vi Caio realmente sorrir. Vi Theo voltar a falar. Vi uma casa fria se transformar em um lar. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos, mas Helena as secou gentilmente com um lenço de seda. Nada de chorar, ela ordenou suavemente. Seu maquiador é caro demais para ser desperdiçado com lágrimas. Agora, erga essa cabeça. Você não é mais a empregada assustada. É a mulher que conquistou não apenas o coração de Caio Antunes, mas sua alma. Como se invocado por suas palavras, Caio apareceu na porta do banheiro, ignorando completamente o fato de ser um ambiente feminino. Seu smoking impecável e sua postura comandante faziam todas as cabeças se virarem quando ele passava. Estava procurando por você, ele disse, seus olhos fixos em Isadora, como se ela fosse a única pessoa no mundo. Então notou Helena e sorriu. Vejo que já conheceu minha madrinha. Madrinha? Isadora perguntou surpresa. A única família que realmente importa, ele confirmou, aproximando-se para beijar o rosto de Helena. E a única opinião que realmente me importa, depois da sua e de Theo, é claro. Helena riu, um som surpreendentemente jovial. E ela passou no teste com louvor, meu querido. Agora vão. Seus convidados esperam. Quando voltaram ao salão, Isadora notou uma mudança sutil no ambiente. Os olhares agora carregavam um novo tipo de avaliação. Se Helena Vasconcelos a aprovava, quem eram eles para questionar? Caio a conduziu até o centro do salão, onde uma pequena orquestra começava a tocar uma valsa suave. Dance comigo, ele pediu, embora fosse mais uma ordem gentil que um pedido. Aqui, na frente de todos? Especialmente na frente de todos. Ele sorriu, puxando-a para seus braços. Quero que vejam como você é linda, como é graciosa, como me faz feliz. Eles começaram a dançar, e logo outros casais se juntaram a eles na pista. Mas para Isadora, era como se estivessem sozinhos no mundo, perdidos na música, e um nos olhos, do outro. Sabe o que mais quero que eles vejam? Caio murmurou em seu ouvido enquanto rodopiavam. O quê? Como você é a única mulher neste salão que tem minha verdade.
A única que me conhece não como o CEO da Antunes Security, não como o milionário viúvo, mas como simplesmente Caio. Isadora sentiu seu coração inchar de amor. E você é o único homem que me vê completamente, que não vê meu passado como uma mancha, mas como parte do que me tornou quem sou. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo. Caio a puxou para mais perto, seus lábios roçando sua têmpora. Falando em ver completamente. Ele sussurrou, um sorriso em sua voz. Você está absolutamente deslumbrante neste vestido. Está me torturando desde que chegamos. Ela corou, escondendo o rosto em seu peito. Você que escolheu. E me arrependo amargamente. Como espera que eu me concentre nos negócios quando você está assim tão... Assim como? Ela provocou, erguendo o rosto para olhá-lo. Seus olhos escureceram de desejo. Perfeita. Ele respondeu simplesmente. Absolutamente perfeita. O resto da noite passou como um sonho. Isadora foi apresentada a investidores, parceiros de negócios, pessoas importantes cujos nomes ela mal conseguia lembrar. Mas não importava. Caio estava sempre ao seu lado, sua mão firme em sua cintura, seu sorriso orgulhoso iluminando seu rosto toda vez que ela participava de uma conversa ou fazia um comentário perspicaz. Próximo ao fim da noite, Helena subiu ao pequeno palco para fazer um anúncio. Senhoras e senhores, sua voz comandou atenção imediata. Como presidente do conselho da Antunes Security Systems, tenho o prazer de anunciar que nosso CEO, Caio Antunes, aceitou expandir nossa atuação para o setor social. Um murmúrio de surpresa percorreu o salão. Sob a direção da senhorita Isadora Santos, Helena continuou, seus olhos encontrando os de Isadora com aprovação. Iniciaremos um projeto revolucionário de segurança e apoio para orfanatos e casas de acolhimento, em todo o país. Isadora sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Caio não havia mencionado nada sobre isso. Este é apenas o começo, Helena concluiu com um sorriso. O começo de uma nova era para nossa empresa. Uma era onde segurança não significa apenas câmeras e sistemas de monitoramento, mas também corações seguros, futuros seguros, amor seguro. Os aplausos foram ensurdecedores. Caio a puxou para um beijo suave, não se importando com as centenas de olhos que os observavam. Surpresa, ele murmurou contra seus lábios. Por que não me contou? Porque queria ver seu rosto quando soubesse. Porque queria que todos vissem que você não é apenas a mulher que amo. É também a força que está transformando não só minha vida, mas a vida de muitas outras crianças que, como você, merecem uma chance. Naquela noite, quando finalmente voltaram para casa, Theo os esperava acordado, ansioso para saber como tinha sido a festa. Foi mágica, Isadora respondeu, pegando o menino no colo mesmo com seu vestido de gala. Igual nos contos de fadas que lemos juntos. E você era a princesa? Ele perguntou sonolento. Não, ela sorriu, olhando para Caio. Era muito melhor que isso. Era eu mesma. E descobri que às vezes, ser você mesma é o maior encanto que existe. O jardim da mansão. Antunes estava diferente naquela manhã de domingo. Regina havia supervisionado pessoalmente a instalação de dezenas de câmeras novas. Não as habituais de segurança, mas câmeras fotográficas profissionais, estrategicamente, posicionadas para capturar cada ângulo do espaço meticulosamente decorado com flores brancas e fitas de seda. Isadora observava tudo através da janela de seu quarto, seu coração batendo em um ritmo ansioso e feliz. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de preparativos, reuniões com o projeto social e momentos roubados com Caio entre uma atividade e outra. Está pronta? A voz de Helena soou atrás dela. A mulher mais velha havia insistido em ajudá-la a se preparar para este dia especial. Quase, Isadora respondeu, virando-se para encarar seu reflexo no espelho uma última vez. O vestido de noiva era uma obra-prima de simplicidade elegante, renda francesa e seda pura que abraçavam suas curvas suavemente,
sem ostentação desnecessária. Tenho algo para você, Helena disse, aproximando-se com uma pequena caixa de veludo azul. Era da minha avó, depois foi meu, e agora... Bem, você é a filha que nunca tive. Dentro da caixa estava um delicado colar de pérolas. Isadora sentiu lágrimas se formando em seus olhos enquanto Helena o prendia em seu pescoço. Não chore ainda, Helena advertiu com um sorriso. Temos uma tradição a manter, algo azul. Ela apontou para a liga delicada em sua perna. Algo novo, gesture para o vestido. Algo emprestado, tocou o colar de pérolas. E algo... Uma batida na porta a interrompeu. Regina entrou, carregando algo que fez o coração de Isadora parar. Seu antigo caderno, aquele onde havia escrito seus sentimentos secretos por Caio. O Sr. Antunes pediu para entregar isto, Regina disse com um sorriso cúmplice. Disse que você saberia o que significa. Isadora pegou o caderno com mãos trêmulas. Ao abri-lo, encontrou uma nova entrada, escrita na letra elegante de Caio. Minha amada Isadora, este caderno guardou seus segredos, seus medos, seus desejos mais profundos. Foi através destas páginas que me apaixonei pela primeira vez. Não pela sua beleza exterior, que é inegável, mas pela beleza de sua alma que transbordava em cada palavra escrita. Hoje, enquanto espero ansiosamente para te ver caminhar, até mim no jardim, quero que saiba. Cada lágrima que você derramou naquele escritório escuro, cada palavra que escreveu pensando que ninguém leria, cada momento de vulnerabilidade capturado pelas câmeras, tudo isso nos trouxe até aqui. Este caderno é nosso algo antigo. É o testemunho de como um amor verdadeiro pode nascer nos lugares mais improváveis, pode superar qualquer barreira, pode transformar duas almas solitárias em uma família completa. Te espero no altar, meu amor. E dessa vez, todas as câmeras do mundo podem filmar, porque não tenho mais medo de mostrar ao mundo inteiro o quanto te amo. Eternamente seu, Caio. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isadora, mas Helena e Regina já estavam preparadas com lenços e retoques de maquiagem. Mamãe? A voz de Theo soou da porta. Ele estava adorável em seu pequeno smoking, carregando as alianças em uma almofada de veludo. Oi, meu amor. Ela sorriu, abrindo os braços para ele. Papai está nervoso, ele informou com toda seriedade. Ficou arrumando a gravata umas 10 vezes. As 3 mulheres riram, e o som pareceu clarear o ar carregado de emoção. Senhorita Santos, Regina chamou suavemente. Está na hora. O jardim estava repleto de convidados quando Isadora começou sua caminhada até o altar, mas ela mal os notou. Seus olhos estavam fixos em Caio, que a esperava sob um arco de flores brancas. Ao seu lado, Theo praticamente pulava de excitação. Cada passo era registrado por dezenas de câmeras, mas pela primeira vez desde que entrou naquela mansão, Isadora não se importava em ser observada. Porque agora entendia. Às vezes, os momentos mais preciosos precisam ser eternizados. Quando chegou ao altar, Caio pegou suas mãos nas dele. Seus olhos brilhavam com lágrimas, contidas. Você está absolutamente deslumbrante, ele sussurrou. O celebrante começou a cerimônia, mas Isadora mal registrava suas palavras. Estava perdida nos olhos de Caio, nas memórias que os trouxeram até ali. Aquela primeira noite no escritório, o beijo na sala de monitoramento, cada momento capturado pelas câmeras que foram testemunhas silenciosas de seu amor crescente. Agora, os votos, o celebrante anunciou. Caio foi primeiro, sua voz forte e clara. Isadora, antes de você, eu era um homem vivendo em preto e branco. Administrava empresas, cuidava do nosso filho, existia, mas não vivia realmente. Você trouxe cor para a minha vida. Não apenas com seu amor, mas com sua coragem de ser verdadeira, sua capacidade infinita de perdoar, sua força que se esconde sob tanta doçura. Prometo te amar não apenas nos momentos perfeitos, mas especialmente nos imperfeitos. Prometo ser seu porto seguro, seu parceiro, seu cúmplice. Prometo nunca deixar que duvide do seu valor, da sua importância,
do seu lugar em nossa família. E, acima de tudo, prometo sempre te ver, não através de câmeras ou lentes, mas com os olhos do coração, que enxergam sua verdadeira essência. Isadora respirou fundo, lutando contra as lágrimas enquanto começava seus votos. Caio, entrei nesta casa achando que seria apenas mais um trabalho, mais uma porta fechada em uma vida cheia delas. Mas você e Theo abriram não apenas portas, abriram meu coração para possibilidades que eu nunca havia sonhado. Prometo amar vocês dois com toda a força que existe em mim. Prometo ser não apenas esposa e mãe, mas parceira e amiga. Prometo nunca deixar que o medo ou a insegurança me façam duvidar do que construímos. E prometo sempre escrever nossa história, não mais em cadernos escondidos, mas nas páginas abertas de nossa vida juntos. Theo puxou a barra do paletó do pai, oferecendo as alianças com um sorriso radiante. Quando trocaram as alianças, suas mãos tremiam levemente, não de nervoso, mas de emoção pura. Eu os declaro marido e mulher, o celebrante anunciou. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, doce, carregado de promessas. Quando se separaram, Theo se jogou entre eles, transformando o momento em um abraço familiar que arrancou sorrisos e aplausos dos convidados. A recepção que seguiu foi uma celebração de amor em sua forma mais pura. Helena fez um discurso emocionado sobre como Isadora havia não apenas conquistado Caio, mas transformado a empresa com seu projeto social. Regina levantou um brinde à nova família que havia se formado sob seu teto. Mas o momento mais tocante veio quando Theo pediu para falar. Com sua vozinha clara, ele disse simplesmente: "Agora somos uma família de verdade, e mamãe não precisa mais chorar escondida no escritório do papai." As risadas e lágrimas se misturaram, e Isadora abraçou seu filho. Agora oficialmente seu, com todo o amor do mundo. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a brilhar sobre o jardim, Caio a puxou para um momento privado sob as mesmas câmeras que haviam testemunhado o início de sua história. "Feliz?" ele perguntou, seus braços envolvendo sua cintura. "Mais que feliz", ela respondeu, descansando a cabeça em seu peito. "Completa." "Sabe?", ele murmurou contra seus cabelos. "Nunca agradeci propriamente aquela câmera do escritório. Se não fosse por ela, teríamos nos encontrado de qualquer jeito." Ela completou com um sorriso. "Porque algumas histórias de amor são inevitáveis. Como a nossa. Exatamente como a nossa." Enquanto dançavam sob as estrelas, cercados por câmeras que agora capturavam não segredos, mas memórias preciosas, Isadora pensou em como a vida podia ser surpreendente. Como uma simples babá virgem e um milionário solitário podiam encontrar, não apenas amor, mas redenção nos braços um do outro. E em algum lugar da mansão, guardado com carinho, um caderno velho guardava o início desta história. Uma história que provava que às vezes os maiores milagres começam com uma câmera indiscreta e um coração corajoso o suficiente para se permitir amar.